Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Na live de hoje eu terei um convidado muito especial, Daniel Neves. Sabe tudo de processo civil e processo coletivo. Vamos bater um papo com vocês sobre processo civil e concursos públicos. Quais os temas fundamentais? Vamos lá, Daniel. Tudo bom? Tudo em ordem aí? Tá frio? Não, não tá não. Agora deu. Acho que o frio mais pesado passou. Já aqui nunca é muito frio, né? Mas Tá entrando a primavera agora. Daqui a pouquinho é, primavera, né? tranquilo. Muito bom. Teve uma pessoa que colocou assim, professor, o professor Daniel tá caindo como a lusa. Não fala assim. Hoje nós vamos pegar aí a Ponte Preta, time do Gianluca. Pois Jogo, é, jogo perigoso. pois é. Mas você tem uma alegria e uma tristeza, né? Você torce pro Porto. O Porto tá te dando alegrias. Dá mais alegrias que a luz. Aí é fácil. Aí não precisa muito. Então vamos lá, Daniel. Eu não vou nem te apresentar, porque obviamente todos aqui te conhecem, te seguem, são leitores dos seus livros, assistem suas aulas. O Daniel tem livro de processo civil, livro de processo coletivo, dá aula das duas matérias, advogado, doutor em direito. Esqueci alguma coisa, Daniel? Acho que não, né? Não, tá bom já. Já tá bom. E o Daniel, ele é cofundador de um projeto aqui no RSC, que é exatamente o curso Temas Fundamentais de Direito para Concursos. E na live de hoje eu vou querer conversar com o Daniel sobre os temas fundamentais de direito processual civil para concurso. Lembrando que o nosso curso de temas fundamentais de direito para concurso, onde você vai ter aula comigo de penal e processo penal, Daniel Neves de processo civil, Daniel Caracchione, você vai ter aula de civil, Renata Lima, empresarial, Renato De Preto, tributário, Fernanda Marinella, administrativo e Luciano Constitucional. Aulas ao vivo, pelo Zoom, com interação. Todos os dias, segunda a sexta, ao vivo, das 9 da manhã até as 11h30, até as 11h30, né, Daniel? Até as 11h30, aulas ao vivo pelo Zoom, você participando, turma pequena, por isso vagas limitadas. Rogério, eu não consegui assistir a aula ao vivo, não tem problema. A aula fica gravada para você ter acesso depois. E tem um detalhe: terminou o nosso curso Temas Fundamentais, que está na turma 3, terminou o curso, você ainda pode sair com certificado de pós-graduação, especialista. Então, fique atento. A Marilda está assistindo aqui, já colocou 11h30, Daniel, só se for no horário de Los Angeles, né? Atrasando. Mas, então, entre no site rsonline.com.br, turma 3, rsonline.com.br, turma 3 do Temas Fundamentais de Direito para Concurso Público. Vagas limitadas. Daniel, depois do Jabá, e eu vou daqui a pouco dar um cupom de desconto para quem está assistindo, cupom relâmpago aí. Feito o jabá, Daniel, vamos falar sobre temas fundamentais de processo civil para concursos públicos. Você consegue, Daniel, com a tua experiência, traçar uma espinha dorsal, temas que são denominadores comuns, independentemente se o concurso é para Procuradoria, para Ministério Público, magistratura, Defensoria, algumas provas de Polícia Civil. O que você imagina, Rogério? Olha, tem um denominador comum aqui. O que seria? Lembrando que nós não combinamos as perguntas nem respostas, então você está totalmente livre para dizer, Rogério, passo. Não tem problema não. Boa noite a todos. Não, tem sim, tem sim. Quer dizer, na verdade a gente já tem, né, esse trabalho que não sou eu que faço, já quero deixar claro, porque eu não teria nem a condição, nem o acesso, nem a expertise, que são os trabalhos que reúnem todas essas provas e mostram para a gente aonde rotineiramente as perguntas são feitas com maior frequência. E não é nenhuma grande surpresa também, né? Na verdade, a gente percebe que
vai-se aonde geralmente se esperava que o examinador fosse. Aquilo que chama mais atenção pela relevância, pela atualidade e pela complexidade. Se você pegar a matéria de processo civil, e os editais são muito cruéis, porque os editais eles exaurem a matéria de processo civil, que é uma matéria demais volumosa, é o desespero tomando conta de qualquer candidato, para qualquer concurso, basicamente falando. E aí, esse direcionamento ele acaba sendo importante, né? Bastante importante, eu diria. E aí a gente vai e cria, né, esse espinho dorsal, tentando passar por aqueles grandes ramos do direito processual. Eu começo, e para mim esse é uma aula bastante relevante, por isso a primeira, e eu não sei se você tem essa impressão também, Rogério, quando você dá processo penal, mas eu sempre começo o meu curso de processo civil por uma aula de princípios. Perfeito. E aí... Me permita te interromper para elogiar. Sabe por quê, Daniel? Tem algumas pessoas que dizem: por que vocês não deixam para explicar princípios? Eu já escutei isso na minha matéria processo penal. Por que você não deixa para explicar princípios durante o curso? E eu acho que a aula de princípios, ela constrói uma fundação, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando você entende os princípios, isso te ajuda num concurso público de duas maneiras. A primeira, a mais óbvia, é porque cai princípios. Então, cai perguntas objetivamente cobrando o seu conhecimento sobre princípios. Então, essa já é uma boa justificativa para você saber a matéria. Mas mais do que isso, né? O princípio ele te ajuda a responder perguntas sobre matérias que você não sabe. E isso, em especial, naquela prova de primeira fase, múltipla escolha, em que você tem que ter a consciência de que dificilmente, principalmente se a matéria não for aquela do seu domínio absoluto, e o candidato tem que ter a humildade de compreender que ele nunca vai ser majoritário em todas as matérias. Então, eu compreendo muito bem alunos muito gente boas, alunos muito simpáticos, e essa é uma característica dos nossos cursos, né? Pelo menos as duas primeiras edições, a gente acaba criando um laço de amizade bem legal com os alunos, por conta desse contato o mais próximo possível, né? Depois da falência quase absoluta dos cursos presenciais. Mas essa aula ao vivo, ela nos possibilita essa troca, não só de conteúdo, mas também de pessoalidade. Então, há muitos alunos que falam: olha, Daniel, meu negócio é penal, meu negócio é outra, minha praia é outra. Então, eu sei que ele está ali na minha aula, não para gabaritar em processo civil, mas para buscar ali uma pontuação digna, que não faça a balança desequilibrar demais e, sabendo hoje que numa prova concorrida pode fazer feio, porque a sarrafa está muito alta, então uma nota de corte hoje em primeira fase, você não pode ter um desfalque muito grande em uma matéria, por pior que você seja nela, a pessoa ela quer não fazer feio. E aí, para não fazer feio, muitas vezes, você não vai ter um domínio completo da matéria. Então, você vai chegar lá numa questão e vai cair lá uma questão sobre atos processuais. Puta, danou-se. Porque ato processual não é uma matéria que eu domino, é uma matéria que eu não sei direito. Mas aí você lê uma alternativa A e você vai falar: peraí, isso que está escrito aqui é uma violação clara ao princípio do contraditório. Não pode ser essa. A B, sei lá, B não me cheira nem fede. A C, não, a C é uma violação clara ao princípio da publicidade. E a D? Puta, a D também não me causou nenhuma impressão. Beleza. Você vai chutar entre a B e a D. Ou seja, você diminuiu pela metade a sua chance de errar essa questão. Nada, já é alguma coisa. Então, os princípios, eles te inspiram numa compreensão de tudo. Daniel, você falou que os princípios te inspiram e você deu um exemplo de prova objetiva. Eu acho que isso fica ainda mais evidente. O teu exemplo já foi muito feliz, mas ele ainda fica mais evidente numa prova escrita e numa prova oral.
E eu já quero esclarecer para quem nos assiste que o curso Temas Fundamentais, esse curso que nós damos aulas ao vivo pelo sistema Zoom, com você participando, não se preocupa somente com uma prova objetiva. A gente se preocupa em fazê-lo um candidato apto a tomar posse. Então, você tem que estar preparado para a primeira, segunda e terceira fase. E quando você fala em princípios, inspirando, Daniel, eu vejo isso ainda de maneira mais relevante numa prova escrita e numa prova oral, né? Sim, sim, claro. Porque te ajuda muito, te ajuda para sempre, né? Assim, eu tenho um curso que é um curso completo de processo civil, 200 horas de processo civil. E aí são módulos. E eu até costumo brincar na gravação, porque a todo momento eu falo, bom, como a gente viu no módulo de teoria geral, aí tem uma hora que eu falo, olha, eu sei que você já está de saco cheio de ouvir isso, mas como a gente viu no módulo de teoria geral, porque, no fundo, né, a teoria geral é o que fundamenta tudo. E o princípio é a teoria geral da teoria geral. Ou seja, é a base de tudo. Então, a primeira aula, para quem estiver conosco, já fique sabendo que é sobre princípios. E ainda dentro da teoria geral, a gente tem alguns temas que são muito recorrentes, né? A competência, para nós, é um tema que é um tema muito vasto, e a gente não fica perdendo tempo de ficar falando, por exemplo, sobre regras de competência territorial, porque essas são basicamente autoexplicativas, né? E o nosso curso, ele basicamente prima por uma exigência um pouco além de pseudos ditados de texto de lei, né? Quer dizer, a gente faz uma proposta de algo um pouco mais rebuscado, né? Então, eu não vou ficar te falando aqui as regras do artigo 46 e seguintes, que são regras que basta você ler no CPC. Mas nós vamos ter que discutir aspectos relacionados à conexão e continência, que são temas interessantes, as diferenças entre competência absoluta e relativa, um tema que agora está super na moda, que é o tema da competência à luz da cooperação nacional. Só se fala de cooperação nacional, o CNJ metendo o bedelho aí em tudo que é tema de cooperação nacional, soltando uma resolução atrás da outra, né? Imaginar, né? Eu estava conversando outro dia com o Edilson Vitorelli, que hoje nós temos uma resolução do CNJ que permite ao juiz se valer da figura de um juiz colaborador. Então, imagina que você é um juiz, é uma matéria que você não tem muita familiaridade, e aí você solicita a colaboração de um outro juiz. E o Edilson Vitorelli, que é um desembargador federal do TRF6, ou seja, Minas Gerais, é hoje um juiz colaborador em 2 ações civis públicas de natureza estrutural, outro tema que a gente trata, né? Porque processo estrutural hoje, você vai numa prova do MP, né? Sem saber, é melhor nem ir, né? Nem MP de São Paulo caiu exatamente uma questão de processo estrutural. A dissertação foi processo estrutural. Não, aí não gasta nem o dinheiro do busão. Você não sabe, já economiza os 4 contos e pouco do busão. E ele está lá atuando num processo de Olinda, são 2 ACP de Olinda, ou seja, vara estadual do estado de Pernambuco, entendeu? Um negócio muito louco. Então, essas coisas a gente acaba falando, né? Muitas delas as pessoas ouvem pela primeira vez, e a primeira impressão, às vezes, até falam, não, mas isso aqui está muito fora do esquadro, até que a gente traz uma questão que já caiu. Então, deixa eu pedir para você, no tema princípios, Daniel, qual assunto que você dá nessa primeira aula, no curso Temas Fundamentais, aulas ao vivo pelo Zoom, os alunos te vendo, você está vendo o rosto dos alunos. Qual tema você se recorda que na turma 1 e na turma 2 você falou e a galera fez assim, meu Deus, oh my God, Senhor, aliviai minha dor. Qual tema? Qual expressão? Qual expressão você usou que o aluno fez? Meu Deus do céu. Por exemplo, em processo penal, a gente escuta muito falar em interpretação conforme a Constituição, interpretação conforme a Constituição. Hoje, tem se falado muito em interpretação conforme os documentos internacionais de direitos humanos.
Então, você não interpreta a norma somente à luz da Constituição, mas também de documentos relacionados a direitos humanos. No processo penal, a gente já está abandonando aquela pirâmide de Kelsen e está trocando por um trapézio, a Constituição lado a lado, a Convenção, a documentos internacionais de direitos humanos. Às vezes o aluno fala mandado constitucional de criminalização. Hoje já se fala em mandado internacional de criminalização. Então, são expressões que eu uso, que eu olho para o aluno, eu vejo o aluno dizendo, what the fuck? Você lembrando suas aulas de processo civil, qual é aquela coisa que você fala que o aluno dá um tilt e você sabe que cai, e você prova que cai? Você consegue lembrar alguma coisa em processo civil, em princípios? Olha, tem um aspecto que eu acho interessante que a gente conversa, porque o CPC 2015 ele deu muita ênfase, colocou muita ênfase no contraditório. Então, a ideia de contraditório real, a ideia de contraditório efetivo, ela é muito forte no CPC. E aí eu trago para os alunos a ideia de que a dispensa do contraditório ela pode ser legítima. E isso, obviamente, que quando você joga assim, é um choque total, porque a impressão primeira é que eu tô cometendo ali um crime de lesa pátria, né? Mas aí a gente constrói juntos a ideia, que não é nova, mas que tem uma novidade dentro do CPC, que é a ideia do contraditório inútil. Partindo da premissa de que o contraditório não é um fim em si mesmo, o contraditório é um meio para um fim. E que fim é esse? O fim de você convencer o juiz das suas razões. De maneira que, se você convence o juiz das suas razões sem precisar do contraditório, o contraditório, ele, na verdade, será inútil naquele caso concreto. Então, o legislador, por vezes, pelo menos na nossa área, ele observa isso em algumas situações em abstrato e cria algumas técnicas procedimentais diferenciadas nas quais o contraditório ele é dispensado. Então, quem sabe a técnica diferenciada mais evidente em que isso acontece é o julgamento liminar de improcedência, do artigo 332. Quer dizer, há algumas condições estabelecidas pela lei em que o juiz, sem sequer citar o réu, ele já julga improcedente o pedido do autor. Porra, e o contraditório? E a informação do réu? E a possibilidade de reação do réu? Não tem nada. Mas, por outro lado, o juiz está dando liminarmente o melhor resultado que o réu poderia ter no processo. Então, é aquela história. O que o réu poderia conseguir com o contraditório, ele conseguiu sem o contraditório. Então, o contraditório é inútil. Só que aí, o que acontece, Rogério? O artigo 9º do CPC, ele vem caput, ele vem e diz assim: o juiz não pode proferir uma decisão contra a parte sem a sua oitiva prévia. E aí parte-se de uma ideia de que, a contrário sensu, essa é uma regra geral de dispensa do contraditório inútil. Por quê? Porque se a lei prevê que ele não pode decidir contra sem ouvir a parte, a contrário sensu, ele pode decidir a favor sem ouvir a parte. De maneira que essas regras específicas, hoje, elas são meramente exemplificativas. E o juiz estará liberado hoje para fazer uma dispensa pontual do contraditório de uma maneira generalizada, sempre que a decisão for favorável à parte que tem o contraditório suprimido. Então, quer dizer, é pensar os princípios com inteligência. Porque os princípios, eles não vivem sozinhos, eles vivem com outros princípios. Então, se eu consigo suprimir o princípio sem prejuízo do contraditório, e com isso eu ganho numa duração razoável do processo, numa economia processual, porque eu faço o processo caminhar mais rápido, e por que não? Ou seja, é a ideia da organicidade principiológica. É a ideia de que os princípios não vivem sozinhos, né? É a ideia de que os princípios vivem em conjunto e eles têm que conviver, né? E ensinar o aluno a pensar nesse sentido, porque eu acho que a nossa aula ela serve muito para isso, né? Forçar um pouco. Eu já pensei até numa
pergunta de concurso. Já pensei até numa pergunta de concurso. O examinador quer saber do candidato se tem alguma hipótese em que o contraditório pode ser considerado inútil, que o contraditório ele pode ser desconsiderado, pode ser ignorado pelo juiz. Já estou imaginando uma pergunta, ou uma pergunta objetiva nesse sentido. O contraditório pode ser desconsiderado quando inútil, verdadeiro ou falso. 90% vão para o falso. 90% vão para o falso. Você concorda comigo? Não sei, claro. eu não sei se a pergunta ficou boa. Mas é isso. Tanto que quando eu solto essa, você vê a cara de poucos amigos, né? Até porque é a primeira aula, né? A gente está se conhecendo ainda. O pessoal ainda não tem aquela confiança, né? Mas depois a gente fica mais amigo aí dos alunos. Legal. Acho isso excepcional. Daniel, e me diga o seguinte, nós sabemos que os concursos públicos na primeira fase ainda têm uma tendência de cobrar a letra de lei. Nós sabemos que numa primeira fase existe essa tendência. Mas o que eu costumo dizer para os alunos é o seguinte, não adianta você ficar lendo a lei. Se você, durante a leitura, não estiver dialogando com aquilo que você ouviu do professor, aquilo que você leu do livro. Senão a leitura que você vai fazer do texto vai ser uma leitura enfadonha e você não vai conseguir apreender. Apreender é reter a informação. Você concorda comigo? Você concorda que o aluno não pode se restringir a ficar em texto de lei, na primeira fase, até porque se ele passar para a segunda fase, ele não vai ter tempo de correr atrás do prejuízo? Eu tenho uma impressão, mas aí é uma questão pessoal, mas é a única que eu vivo, né? Porque eu sou eu, né? Então eu não tenho outra impressão para passar. Mas eu sou muito ruim de artigo de lei. Muito. Sempre fui. Então, se você falar assim, não, mas Daniel, o que está escrito lá? Sei lá, bicho. Sei lá o que está escrito lá. Né? Porra, não decoro nem as datas de nascimento dos meus parentes, vou decorar o que está escrito lá no artigo. Tá bom, então, mas me explica o que tá lá no artigo. Tá, então, explicar é outra coisa. Eu vou te explicar o que está lá. Então, a mim sempre foi mais fácil entender e explicar do que decorar o que está escrito em algum lugar. Essa é a minha experiência. Mas eu sei que isso pode não ser suficiente naquela questão muito escrota, que é aquela questão que troca o não pelo sim, aquela questão que troca uma palavra, suprime uma palavra, porque aí é uma cachorrada, aí é aquela coisa que, sabe, que tiro foi esse? E aí, de fato, muito pouco vale o conhecimento. Aí é um negócio que não tem muito como se vacinar contra isso. Mas se é uma questão um pouquinho mais honesta, mesmo que com base em artigo de lei, você não precisa saber o artigo de lei. Essa que é a grande verdade. Porque se você conhecer a matéria, você acerta a questão. Porque você vai ler ali e vai falar, não, isso está errado. Você sabe se isso está escrito lá ou não, mas isso está errado. Essa informação está errada. Eu vou até te dar uma informação, e nós participamos da correção juntos no mês de julho do ano passado, a prova de primeira fase do MP de São Paulo. O examinador de penal, ele não simplesmente cobrou se determinada circunstância é causa de aumento de pena de um crime, que já é algo difícil de você decorar, as causas de aumento do crime de homicídio. Mas ele cobrou a fração do aumento. A fração que era de 1/3, ele perguntou se era de metade. Então, eu não sei se você entendeu. Ele não só cobrou se crime contra pessoa idosa era causa de aumento do crime, mas qual era a fração de aumento nesse caso? Pô, eu vou ser sincero, quando eu li a questão, eu até acertei, mas é porque eu dou aula e eu estou vendo aquela fração todos os dias. Mas quando eu prestei concurso, eu não fazia ideia de frações. Né? Então, agora, se ele perguntasse algo menos
como é que eu posso falar sem ser rude? Se ele perguntasse algo que fosse menos robotizado, você tem razão. A tua bagagem já te permite, pelo menos, eliminar o que não tem cabimento e te dá um espectro menor para você ficar ali dialogando com as alternativas que você está em dúvida, né? Eu costumo falar um negócio para os alunos, quando a gente chega ali nos elementos da ação, que é um tema também de teoria geral do processo, e aí a gente fala sobre partes, pedido e causa de pedir. E a causa de pedir, pelo menos no processo civil, eu não sei nada de processo penal, viu? Então, sei lá como é que funciona aí. Mas eu sei que para nós aqui, a gente tem a tal da causa de pedir próxima e remota, que é fato e fundamento jurídico do pedido. E aí eu comento com eles que existe uma diferença entre fundamento jurídico e fundamento legal. O fundamento legal é o dispositivo de lei e o fundamento jurídico é a explicação à luz do ordenamento jurídico do porquê o autor merece o que está pedindo diante dos fatos que ele alegou na inicial. E que o que a lei exige do autor é essa explicação, e não a indicação de artigo de lei. Você pode fazer uma petição inicial absolutamente perfeita sobre o aspecto formal sem citar um artigo de lei sequer. Até porque presume-se que o juiz conheça. Pois é. O que eu também deixo claro, porque vai saber o concurso que o Truta vai fazer, não significa que você indo fazer um concurso em que cai uma prova prática profissional e essa peça seja uma inicial, você vai deixar de citar o artigo que fundamenta a tua pretensão. Você não só vai citar, como você vai transcrever. Óbvio. Por quê, professor? Concurso é um mundo paralelo e tal. Não, não é um mundo paralelo. Pelo contrário. Você vai fazer isso porque qualquer advogado que tenha um neurônio faz isso. Porque, apesar de não ser exigido, que tipo de pessoa é o advogado que, encontrando um dispositivo legal que resolve o seu problema, sonega essa informação do juiz? Me explica, que tipo de advogado é esse? Que vira para o juiz e fala assim, excelência, tem um artigo aqui, só que eu não vou dizer qual é. Ache você. Onde está o óleo jurídico? Quer dizer, é um imbecil. É esse o tipo de advogado. Então você não vai ser um imbecil na prova. Na prova, você vai indicar o artigo. E olha que boa notícia para você que vai fazer concurso público. Numa prova em que você vai ser chamado a fazer uma inicial, você sempre tem razão. Na vida real, não, tá? Eu, como advogado, faço iniciais em que eu não tenho razão. Ou seja, não haverá um artigo de lei que eu possa citar, porque ele não existe. Porque a minha pretensão não tem fundamento, nem legal, nem jurídico. Você, no concurso público, vai ter os dois. Tanto que cá entre nós, já vou falar, hein? Se você tiver no concurso público, tiver que fazer uma peça prática profissional, o seu maior trabalho não é fazer a peça, bicho. É achar o artigo de lei. Sempre foi, sempre vai ser. Por quê? Porque vai existir, não tem erro. A prova nunca vai te mandar fazer uma peça em que você não tenha razão. Para! E na hora que você achar, é barba e cabelo e bigode, bicho. Você vai lá e põe a porcaria do dispositivo. Mas o que eu falo para meus alunos, o Rogério, quando eu falo isso para eles, é o seguinte. Você passa num concurso com fundamento jurídico, não com fundamento legal. Que se dane o artigo de lei. O que você tem que saber é o direito, é o conhecimento jurídico. Você tem que saber explicar as coisas. Você tem que saber resolver os problemas juridicamente. E se alguém te perguntar, mas onde é que está previsto isso? Fala, vai passear, velho. Sei lá onde está previsto isso. Mas eu sei que é assim. Mas de onde você tirou isso? Pô, do meu estudo, da minha bagagem, do meu conhecimento. O que aprova aluno é fundamento jurídico, não é fundamento legal. E aí você vai falar para mim, mas na prova da primeira fase, no final das contas, é muito fundamento legal, porque os caras pedem muito texto de lei. Eu sei, mas eu não sei se é por causa de uma experiência própria, e aí eu sou muito enviesado, então eu fico só naquilo que sou eu e tal. Mas eu não consigo deixar de acreditar que uma pessoa que entenda a matéria, ela consegue responder uma pergunta que seja texto de lei. Eu consigo, pô. E eu não sei os textos de lei, não sei os artigos de lei. Eu, quando pego essas provas para resolver, eu acerto. E se você falar para
mim, pô, Daniel, você acertou porque você sabia que só quer o texto. Eu não sei, eu juro por Deus. Se você pedir para eu falar um artigo do CPC, literalmente eu não sei nenhum. Nenhum. Decor. Então, Perfeito. E tem esse problema que você falou, o cara fica lá decorando, o cara vira o rei da decoreba. Né? Já ouviu? Já viu a história do Chico Picolezeiro? Lá vem, conta aí. Não gosto. A história é do Flávio Tartucci, essa história. O Chico Picolezeiro era o cara que Como é vendia. que é? Fala devagar essa porra. Como é que chama? Chico Picolezeiro. Picolezeiro de picolé? Isso, vendia picolé lá na rua, lá em Passos, Minas Gerais, que é a cidade do Flávio Tartucci. Aí o Chico Picolezeiro, ele passava na rua e falava, ó, picolé e tal. Aí a molecada parava o Chico Picolezeiro e falava assim, ô Chico, o que tem aí? Aí ele falava, tem chocolate, creme, morango, coco queimado, groselha. Vê onde coco queimado. Procurava no carrinho. Coco queimado não tem, não. Então o que tem? Chocolate, creme, morango, coco queimado, groselha. Então vê onde coco queimado. Ele vai lá procurar. Coco queimado não tem, não. Mas então o que tem, Chico? Chocolate, creme, morango, coco queimado, groselha. Então dá um coco queimado. É o Chico Picolezeiro. O cara que decora é o Chico Picolezeiro. O cara decora, ele não consegue mais sair dali, bicho. Cara, eu tô abismado que você falou na mesma ordem. Chocolate, morango, não sei, é a mesma ordem, cara. Porque a história do Chico Picolezeiro eu lembrei, porra. Isso aí eu lembro. Os artigos da lei eu não lembro, mas o Chico Picolezeiro eu lembro. Porra, gostei. Chico Picolezeiro. Vou usar essa como minha. Minha não, vou citar a fonte. Na verdade, Tartucci, Apo de Daniel. Daniel, aliás, você falou em processo, que você não sabe nada de processo penal, etc. E idem com processo civil, mas o processo civil acaba sendo muito importante para o processo penal e o contrário não é verdadeiro, né? Porque o processo civil atua subsidiariamente no processo penal, mas o processo penal não atua sequer subsidiariamente no processo civil. Então, por isso que o processo civil ele acaba sendo muito importante, até mesmo na prova de processo penal. E não sei se você lembra de uma história que eu comprei o teu livro, lembra? Que eu comprei o livreiro. Vou democratizar essa história aqui. Pessoal, tinha acabado de sair o CPC em 2015 e eu tinha um caso lá em que o juiz decidiu de maneira a surpreender as partes. Surpreendeu a todos. Era um caso em que o juiz poderia agir de ofício, decidir de ofício, mas ele acabou nos surpreendendo, não dando oportunidade das partes convencê-lo em sentido contrário. E aí eu fui pesquisar, encontrei um texto do Daniel, falei, pô, o Daniel tem isso no livro dele, artigos 9 e 10 do CPC, se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando bobagem. E aí eu comprei o livro do Daniel, um livro excepcional, até falei para o Daniel que você lê o livro, você vê, você escuta o Daniel te explicando. Aí eu liguei para o Daniel, falei, Daniel, comprei teu livro, comprei com um livreiro aqui, tal, o cara veio aqui no fórum, paguei tanto. Eu paguei com o livreiro que me disse que estava dando desconto mais caro do que o preço de capa do livro sem desconto algum. Você lembra que eu te liguei e você falou, Rogério, o máximo que eu posso te falar é obrigado por ter adquirido. Coitado dos livreiros também, né? Os livreiros. Pois é, aqui jaz. Mas, bom, Daniel, vamos falar rapidamente. O nosso, tá aqui, ó. Nosso curso, a Denise, você viu o dedo da Denise? Ele põe o dedo atrás. Ela está tentando aumentar. É a Denise, lá em Barcelona. Gente, nessa tela que está do lado do Daniel, é a propaganda do nosso curso. O Daniel é cofundador desse curso. Sou eu, o Daniel, a Marinella, o saudoso Cristiano Chaves. Nós criamos esse projeto. Não é um projeto feito com uma mão, é um projeto feito com várias mãos.
feito com muito carinho e para ser diferente, diferente de tudo que existe no mercado. Por quê? Porque esse projeto, as aulas são ao vivo, pela manhã, das 9 às 11h30, pela plataforma Zoom. Nessa plataforma, você vai ligar as câmeras e você vai participar. Você vai ligar o microfone e vai fazer pergunta. Nós vamos te esclarecer na hora. Se você não conseguiu assistir a aula ao vivo, não tem problema, porque aquela aula ficará gravada. É um curso com 107 encontros. Por que 107 encontros? Porque nós buscamos trabalhar 107 temas fundamentais de direito para concurso. Desses 107 encontros participam penal, processo penal, civil, processo civil, constitucional, administrativo, empresarial e tributário. Aqui temos uma novidade em relação às turmas 1 e 2. Na turma 3, teremos empresarial e tributário também trabalhando temas fundamentais. Você tem 107 encontros, mais ou menos 4 meses e pouco de aula, você já sai com certificado de especialização. Tá? Vagas limitadas, obviamente, porque o Zoom é uma sala virtual limitada. E hoje tem um desconto, viu, Daniel? Tem um desconto, vou pedir para a Denise colocar aí, que nem eu lembro. Olha só, Daniel, você falou de decorar artigo de lei, nem eu lembro o cupom de desconto. A Denise vai colocar aqui. Se você entrar no site rsconline.com.br, entrar lá no site, temas fundamentais, você vai usar o cupom Temas Fundamentais 10. Tudo com letras minúsculas. Temas Fundamentais 10. E aí você vai conseguir 10% de desconto, além do desconto que já está anunciado no site. Tá bom? Então, entra, vou falar outra vez, rsconline.com.br. Venha participar dessas aulas ao vivo. Como o Daniel falou, cria-se uma empatia, cria-se um ciclo ali de amizade que fica muito bacana. Todo mundo comungando do mesmo interesse, que é o seu sucesso no concurso. Daniel, vou passar a palavra para você para as considerações finais, para o seu convite, para que você convide o pessoal, lembrando que o Daniel dá as aulas diretamente de Portugal. A Marilda está aqui, a Marilda, futura juíza de Direito de Minas. A Marilda tem uma história interessante, ela não me autorizou a contar, por isso que eu não vou contar tudo, mas a Marilda chegou na fase oral de um concurso. A Marilda chegou na fase oral da magistratura, não passou, e agora reuniu forças e vai passar. Marilda, certo. Como alunos nossos têm. O MP de São Paulo, por exemplo, Daniel, esse concurso do MP de São Paulo foi o concurso que menos aprovou alunos para a fase oral. De quase 20 mil candidatos, foram 26 para a fase oral. E 2 alunos nossos do Temas Fundamentais estão entre os 26 alunos. Uma você vai lembrar, Marcela Starface. Ela queria ser e quer ser juíza, mas o destino está levando para ser promotora de justiça. Então, Daniel, vou passar a palavra para você para as considerações finais. Bom, naturalmente eu sou suspeito, né? Porque faço parte do curso, né? Mas é um curso muito legal. É um curso muito legal, porque esse negócio de ser aula ao vivo, e aí eu falo de novo por mim, gera uma empolgação diferente no professor. Fala por nós. Todos nós estamos assim. Então, assim, depois, porque eu sou velho, entendeu? Eu estou nessa estrada aí há 25 anos. Eu sou um pouco mais novo, mas eu também tenho a mesma empolgação. O que significa dizer que eu sou de uma época de aula presencial, depois eu peguei o satelitário, mas tudo num ambiente de aula ao vivo, né? Mesmo aquele início de aula online, mas aulas ao vivo, né? E depois que a coisa começou a ficar mais aula gravada, em estúdio, e depois nem estúdio mais, agora você grava em qualquer lugar e tal. E nem sempre cá entre nós é estimulante como é uma aula ao vivo. Essa que é a verdade.
E no caso aqui, como a gente estimula uma participação, a gente estimula que o pessoal fique com as câmeras abertas e tal, acaba tendo uma interação e isso, né, faz com que o professor, eu pelo menos, me entregue mais. Melhora a aula, eu nunca acabo no horário, isso já virou uma lenda, porque eu realmente fico entusiasmado, eu tenho um prazer enorme de dessas aulas, não encaro como obrigação, fico feliz da vida quando eu tenho que dar as aulas, não tenho certeza absoluta que isso reflete em termos de qualidade, de entrega, isso tudo é uma verdade absoluta. Acho que agradamos, né, bastante nas duas primeiras turmas, eu acho que só tivemos aí um retorno positivo, esperamos continuar assim na terceira. E o Rogério ele passou aqui o básico, tá, para vocês, que são esses 107 encontros aí, mas você sempre tem uns extras, viu? Eu, por exemplo, para as turmas 1 e 2, eu que já agora já disponibilizo, já prometo disponibilizar de cara para vocês da turma 3, eu tenho todo o ano de 2003 gravado comentários sobre os julgados publicados nos informativos do STJ e do STF a respeito do direito processual civil. Então, são algumas horinhas aí de comentários desses julgados. Eu disponibilizei para os nossos alunos da segunda turma, disponibilizo para vocês da terceira turma também. E vou continuar gravando no ano de 2024, então, conforme eu vou gravando, eu vou disponibilizando. O Rogério sempre abre aulas do RSC para vocês participarem. Os outros professores também sempre têm uma aula extra já gravada e disponibilizam. Então, vocês acabam tendo muito material extra escrito, em aula. Vocês vão se encher o saco aí de material, essa que é a verdade. Porque em 4 meses, vocês vão ter um volume muito grande de material para ficar estudando durante um bom tempo. Então, é um curso caro diante do que a gente está vendo aí. A gente vê aí, você paga, sei lá, R$3 e tem um curso para a sua vida inteira e tal. Mas é uma outra proposta. Né? A gente acha que vale o preço que a gente cobra. E é isso aí. E até resumir o seguinte: tem depoimentos de alunos, viu, gente? Se vocês entrarem no site, vocês vão encontrar depoimentos de alunos. E até abro aqui, se algum ex-aluno estiver assistindo e quiser colocar uma crítica, coloque aqui, não tem problema, crítica. É que nós realmente não vimos críticas, não ouvimos críticas. Ao contrário, os alunos falaram, foi uma mudança de paradigmas. Eu percebi que eu saí hipertrofiado de conhecimento. Esse é o nosso objetivo. Legal, Daniel, eu quero te agradecer primeiro a confiança, também as ideias que você deu. Como eu disse, você é cofundador desse projeto, então nós temos esse projeto como um verdadeiro filho. Ele já teve uma expressiva aceitação na turma 1, uma aceitação ainda maior na turma 2, em termos de número de alunos, e esperamos crescer ainda mais na turma 3. Obrigado, Daniel. Vocês que eventualmente não estão seguindo, sigam o Daniel, porque os vídeos do Daniel no Instagram, não fica pensando que dura 1 minuto e meio, não. Outro dia ele colocou um vídeo de 12 minutos que eu assisti. Tá bom? Legal, tá aqui, ó. @DanielNevesCPC. É isso aí, né? Tá bom. Sim. Obrigado, Daniel. Denise, obrigado aí.